Ao longo dos anos, vários jogos foram criados no Roblox, muitos deles que foram esquecidos pela comunidade, e alguns que fizeram sucesso, conseguindo centenas de players, mas no meio de todos esses jogos, existiu aqueles que ficaram no topo, sendo conhecidos como os jogos mais populares que existiram. Por isso a gente vai voltar um pouco no tempo, indo em cada ano para descobrir quais jogos foram os mais famosos da sua época, sendo o primeiro deles conhecido como Minigame World. Por volta de 2006, o Roblox estava nos seus primeiros passos, e quase que não era conhecido, por isso só alguns jogos bem simples, ou experiências de testes foram criadas, mas no meio de todos esses existiu o famoso Minigame World, que teria sido criado por um desenvolvedor chamado Myked, sendo um dos primeiros jogos da época. O jogo era basicamente você competir com outros jogadores em vários minigames, alguns deles que você tinha que usar quadrados de baixa qualidade para enfrentar o time inimigo, e outros parecido com pega-pega, só que com um noob gigante te perseguindo. Ele teria ficado tão famoso que nos primeiros meses que foi postado, já conseguiu mais de 50 mil visitas, um marco muito grande pra época, mas ele não foi o único criado por Myked, já que em 2007 ele deixaria seu próximo jogo marcado como o mais famoso do ano, o jogo que ficou conhecido como Ultimate Paintball. Focado também no competitivo, você precisava batalhar em uma guerra de paintball e conseguir a bandeira do time inimigo, um tema muito simples, mas que foi o suficiente para alcançar mais de 100 mil jogadores em menos de um mês. Não só isso, como também teve a conquista de ser o primeiro jogo a bater a marca de 2 milhões de visitas, sendo considerado o primeiro jogo que fez sucesso na plataforma. Myked, apesar de ser muito amado, teria sua conta banida em 2015 por conta de um hacker desconhecido que conseguiu ter acesso à sua conta e tentou vender um dos seus itens que valia mais de 600 milhões de Robux. Hoje não se sabe por onde anda Myked, mas ele com certeza marcou sua história na comunidade, tanto que seus jogos são considerados pelos jogadores antigos como um dos melhores lugares de todos os tempos. Ultimate Paintball ficou muito famoso até 2009, quando perdeu seu posto para um jogo chamado Desert Attack, um jogo no tema militar criado por Dreamsome em dezembro de 2009, conseguiu ocupar o lugar do jogo mais popular da plataforma, conseguindo mais de 6 milhões de visitas em menos de um ano. Nele você só tinha um objetivo no meio de uma guerra, que era destruir a base inimiga, com várias ferramentas que eram dadas para os jogadores, além dos carros e helicópteros que você podia usar para fazer a invasão. Apesar de também ser bem simples, o jogo tinha centenas de estratégias, tendo até uma lista enorme para que você tentasse usar elas no meio do combate. Mas Desert não ficou só famoso por conta do tema, mas também por ser um dos primeiros jogos que tinha uma história por trás dele, mas que infelizmente não é tão famosa hoje em dia. O jogo na época podia alcançar mais de 1000 jogadores ao mesmo tempo, um grande número para um jogo de 2009. Hoje em dia ele conseguiu chegar aos mais de 16 milhões de visitas, mas tendo 0 jogadores online. Infelizmente não só ele, como todos os outros jogos que eu falei até agora são completamente abandonados, alguns por falta de atualizações e seus criadores que esqueceram do jogo, e outros por bugs e erros que impediam as pessoas de jogarem normalmente, o que é o completo oposto do jogo mais famoso de 2011, que conseguiu passar Desert Attack em só alguns dias. O famoso Natural Disaster, o jogo que mudou todo o Roblox, ele teria sido criado em 2008, mas só foi conseguir sua fama depois de 2011, com seus clássicos mapas e desastres divertidos. Quem nunca ficou sem saber o que fazer quando vinha aquele tsunami gigante vindo na sua direção, ficando tão popular que o próprio Roblox teria feito um aplicativo para que levasse as pessoas que baixassem direto para Natural Disaster. Apesar de ter sido muito popular, sua fama durou só alguns meses, já que com a chegada de 2012, o jogo que alcançou o topo foi Base Wars. Criado por Dark em 2008, o jogo também só teve sucesso muitos anos depois. O jogo era no estilo caça-bandeira no tema militar, mas diferente dos outros jogos parecidos, Base Wars tinha um diferencial das suas armas únicas, tanques que você podia usar para explodir o time inimigo, além dos barcos e aviões, e eu preciso dizer que pilotar essa coisa foi uma das coisas mais difíceis que eu já tentei, sendo também considerado um dos jogos mais completos que existiam no estilo FPS. Isso porque além de tudo isso, ele era frequentemente atualizado para colocar novas armas e correções de bugs, fazendo tanto sucesso que foi o primeiro jogo a bater a marca de 30 milhões de visitas na história do Roblox. Não só isso, como na época também ganhou o prêmio de jogo do ano entregue pelo Roblox, e hoje em dia acumulando seus mais de 70 milhões de visitas, mas sua fama também não durou muito, já que com a chegada de 2014, Call of Roblox tomou seu lugar. O jogo estratégico em primeira pessoa criado por Litozin também foi inspirado em outro jogo chamado Call of Duty. Na época ficou famoso por causa da sua jogabilidade rápida, tendo vários modos diferentes para que os jogadores não ficassem entediados, ganhando também o prêmio de melhor jogo de FPS de 2014. Mas apesar de ser muito querido, ele também é um dos maiores mistérios dentro do Roblox por causa do seu desligamento sem nenhuma explicação. Sua última atualização foi em dezembro de 2016, e depois disso o jogo foi colocado em análise e nunca mais foi aberto, sendo esquecido pela comunidade. E por conta disso, em 2015, o Work Pizza Place acabou tomando seu lugar. Outro jogo clássico marcado na história, onde você precisava trabalhar em uma pizzaria, tendo vários tipos de trabalhos. Na época ele alcançou em alguns meses mais de 50 milhões de visitas, tendo pouco mais de 30 mil jogadores diariamente. Ele também é um dos poucos jogos clássicos que conseguiram se manter, mesmo depois de ter passado muito tempo. Isso por conta da sua base de fãs que são muito fiéis. Work Pizza Place, apesar de ser muito amado, ele foi alvo de vários ataques hackers. Um famoso
famoso feito pelo Cool Kid que deixou o jogo irreconhecível, e por isso algumas pessoas falavam que ele seria deletado permanentemente. Apesar dos ataques, seus fãs sempre entravam no jogo para que ele não fosse esquecido, e hoje Pizza Place é tão querido que até brinquedos sobre ele foram criados, tendo seus mais de 4 bilhões de visitas. Em 2016, com a chegada de High-School, Pizza Place perdeu seu lugar. Criado por Cindering, o jogo era focado em um RPG escolar. As pessoas podiam viver suas vidas normalmente, como se fossem estudantes do ensino médio. Por conta de ser um roleplay, muitas pessoas só entravam para ficarem conversando e conhecer novas pessoas. Mas apesar de ser muito amado, o jogo foi muito criticado principalmente pelos relatos de conversas mais 18 que algumas pessoas tinham, e passaram a ser frequentados por pessoas meio duvidosas que gostavam de web namoro. O jogo teria caído muito em popularidade depois desses vários relatos, o que fez ele perder sua fama para Prison Life, que logo depois perdeu em concorrência para Mape City. Mape City foi um dos jogos mais diferentes já criados, principalmente por conta do seu gráfico e mapas que eram muito bonitos, além dos vários minigames que tinham, que deixava as pessoas presas dentro do jogo. Nele você podia ir desde cuidar de pets até ir pescar e principalmente conversar e criar novas amizades, por isso teria ficado tão famoso. O dono do jogo, que se chamava Alex Newton, parecia ser muito empenhado em trazer novas atualizações, além de que Mape City foi o que fez ele ser muito reconhecido dentro da comunidade, participando de vários eventos gigantes do Roblox. Apesar de ser muito amado, o jogo foi muito criticado por conta das suas festas mais 18, e por conta disso ele chegou até a ser hackeado em 2020 pelo famoso Tubers93, e logo depois foi deletado até que Alex fizesse alguma coisa contra as festas. Apesar das controvérsias, Mape City foi o primeiro jogo a alcançar 1 bilhão de visitas em 2019, e ficou sendo mais popular até o final do mesmo ano, já que com a chegada de Adopt Me tudo mudaria. Adopt Me também era um jogo de RPG criado por Neil Fizz. Desde o lançamento ele já foi um grande sucesso, já que no primeiro dia do jogo ele já tinha mais de 20 mil jogadores ao mesmo tempo, e claro que não demorou muito para que ele passasse dessa quantidade de jogadores, já que alguns meses depois tinham mais de 500 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. Com a popularidade, muito hate apareceu contra Adopt Me, algumas delas falando que o criador do jogo estaria usando bots para que conseguisse esse marco histórico. O jogo a princípio seria para cuidar de bebês e criar uma família, mas alguns anos depois o objetivo foi trocado para cuidar de pets, e esse teria sido o principal motivo da sua extrema fama. O jogo era principalmente cumprir missões para que seus pets não fossem de arrasta, enquanto você criasse um ambiente familiar. Adopt Me foi tão incrível na época que conseguiu quebrar vários recordes de outros jogos dentro do Roblox, como seu primeiro jogo a alcançar mais de 10 bilhões de visitas, e logo depois em 2020 o primeiro jogo conseguiu 1 milhão de players simultaneamente. Mas você acreditaria se eu dissesse que esse é o motivo dele ser tão odiado? Adopt Me é principalmente conhecido pelos seus grandes números de jogadores nas suas atualizações, mas existiu uma durante 2020 que quebrou todos os recordes e derrubou até o Roblox pela grande quantidade de players. Esse foi um grande marco, já que quase 2 milhões de jogadores tinham entrado no jogo, sendo considerado também o primeiro jogo a derrubar a plataforma. Claro que por conta disso ele foi muito criticado, tanto que fizeram um documento assinado para que Adopt Me fosse deletado do Roblox, e incrivelmente mais de 80 mil jogadores assinaram, mas eu não preciso nem dizer que não funcionou, e hoje em dia tem seus mais de 35 bilhões de visitas. A fama do jogo chegou até fora da plataforma, com brinquedos entregues pelo McDonald's quando você comprasse um lanche, sendo o jogo mais popular até 2023, quando Brookhaven tomou seu lugar de repente. Brookhaven, que foi criado por Wolfpack, é um dos jogos mais amados e também um dos mais odiados, e que acabou alcançando o topo em julho de 2023. Brookhaven, igual aos outros jogos nesse estilo, tinham várias missões, mas eram focadas na conversa, tendo um dos maiores mapas da plataforma, e isso fez com que muitos roleplays fossem criados, desde os mais simples envolvendo cuidar da sua família e viver normalmente com um emprego, até os mais bizarros como ser um traficante. Por muito tempo foi um grande mistério como Brookhaven, que surgiu do nada, tinha conseguido passar Adopt Me, mas o segredo da sua popularidade eram as coisas grátis que eram entregues pelo jogo, itens que em outros jogos você precisaria de muito tempo ou gastar muito dinheiro. Em Brookhaven eram de graça, e isso atraiu vários youtubers para que gravassem centenas de histórias diferentes, atraindo milhares de novas pessoas. Hoje em dia Brookhaven continua no topo, sendo o jogo mais jogado da plataforma. Provavelmente nos próximos anos vai continuar sendo o mais famoso, já que hoje em dia ele continua tendo mais de 300 mil jogadores diariamente e suas incríveis 50 bilhões de visitas. Ao contrário dos outros jogos, Brookhaven não tem uma história, já que surgiu do nada e simplesmente passou todos os outros jogos, e claro que por causa disso foi muito odiado, com várias pessoas dizendo que o Wolfpack usava de bots, ou que o jogo era muito simples e sem graça e não merecia a fama que tinha. Hoje em dia Brookhaven, Blox Fruits e Adopt Me ficam competindo pra ver quem são os melhores, mas claro que Brookhaven sempre tá na frente sendo o jogo mais popular da história do Roblox.